É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos, hoje com o nosso irmão Washington fazendo o estudo da noite. Então vamos já buscando através da interiorização o ambiente propício para fazermos a nossa prece. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o Washington. Boa noite a todos. Com muita paz, estamos aqui novamente para podermos desenvolver o nosso entendimento e nosso conhecimento diante da vida. O nosso tema de hoje é um tema bastante curtinho, pequenininho, mas ele vem acompanhando a humanidade há muito e muito tempo. O nosso tema de hoje é o céu. Esse céu, o firmamento que se encontra aqui sobre nós aqui. E esse tema é bastante interessante, porque ao longo de toda a humanidade, desde lá dos primórdios, sempre nós observamos, pela oportunidade desse planeta nos dá, de podermos, de tempos em tempos, observar o céu, o universo. E nós olhamos para o céu, para o universo, observamos várias coisas. E uma delas foi a nossa navegação. Para navegar nesse oceano vasto que existe no nosso planeta, nós utilizamos as estrelas. Utilizamos as estrelas para nos guiar, para ir para o norte, para o nordeste, para o sul, para o leste, para o sudoeste, para todos os cantos desse planeta, através dos vários oceanos que nós temos, o Atlântico, o Pacífico, o Índico e tudo mais. Também para a nossa colheita também, o tempo de colher, a época de plantar, tudo isso a gente observando e entendendo o sol e os seus efeitos, o céu e os seus efeitos, a lua e seus efeitos sobre nós. Mas também observamos o céu para contemplar e para entender um pouco mais nós mesmos, de onde viemos, por que estamos aqui, como chegamos aqui. E ao longo do processo da humanidade, nós começamos a observar o céu como o primeiro instrumento dado por Deus, que é os nossos olhos. A partir dos nossos olhos, começamos a observar o céu e pela nossa capacidade ocular, entre 6.000 e 8.500 estrelas, nós podemos observar no firmamento. Mas aí começou a surgir o quê? Outros instrumentos. Veio a luneta, depois os telescópios, ultravioleta, infravermelho, depois o telescópio gravitacional, e os que estão aí lançados no espaço, aí, a vasculhar todos esses cantos e recantos. Ora, como evoluiu a nossa tecnologia, a nossa capacidade de vislumbrar e avançar nesse céu. Esse céu que hoje, como nós vivemos em centros urbanos, pela luminosidade artificial, fica muito difícil nós observarmos à noite o céu estrelado, a beleza, as constelações, Órion, Capela, outros planetas que estão próximos de nós aqui, com a luneta conseguimos observar as estrelas, asteroides. Mas se distanciarmos um pouco das grandes centros, ir para um lugar mais do interior, num dia apropriado, numa noite apropriada, com a umidade certa, sem muitas nuvens, uma noite tranquila, um céu maravilhoso, como esse que nós podemos observar, quanto é grande esse lugar, quanto é imenso esse universo que nós estamos. Mas nós no dia a dia, na nossa caminhada, trabalhando, estudando, cuidando, se divertindo, se distraindo, mal temos tempo de olhar para o céu, mal temos tempo e às vezes nem entendemos como nos saber que horas são do dia, porque temos dificuldade em saber se o sol está ali, se realmente é 1h ou se é meio-dia, enquanto que lá atrás é pelo sol que nós nos guiávamos pela hora. Hoje nós temos o relógio, e nem o relógio mais. Hoje utilizamos o quê? O celular para ver a hora. Só os mais antigos que ainda andam com o relógio no pulso, aquela coisa toda, e vê a hora pelo pulso. A maioria, todo mundo é pelo celular. Despertador, não existe mais despertador. É celular que desperta a pessoa. Então, como mudamos? E vivendo em núcleos assim, temos a dificuldade de observar esse universo maravilhoso. Esse mundo ao qual nós estamos inseridos para desenvolvermos, para avançar. Então vimos ao longo da humanidade
essa nossa capacidade. Essa nossa capacidade de seres humanos de olhar, contemplar, pensar e imaginar o firmamento. E entender cada vez mais, à medida que foram evoluindo os recursos tecnológicos e também a nossa inteligência e nosso entendimento, que nós vivemos num planeta, mas existem outros milhares de planetas, com a possibilidade de existir outros planetas assim como o nosso. E nessa caminhada, para designar o céu, né, o céu tão bonito, tão lindo, lá na antiguidade, lá nos primórdios, né, o céu vem como o latim coelum, que é côncavo. Os antigos acreditavam em muitos céus superpostos. Se hoje nós observamos que os céus não estão superpostos, né, mas sim esse espaço ilimitado, vasto, mas lá atrás acreditava que existia matéria sólida e transparente e que existiam vários céus superpostos um sobre o outro, como uma camada de cebola, que tem uma capa, depois tira outra capa. Lá atrás, quando ainda estávamos engateando nesse entendimento, e tínhamos recursos tecnológicos, e muito guiados pelas nossas crenças, tínhamos essa questão dos céus superpostos. E esses céus tinham, dependendo da crença, do entendimento, era o 7º céu, era o 9º céu, eram 11, eram 3 céus. Cada um representando um grau, uma diferenciação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do 7º. E cada numeração que nós observamos aqui, 7, 9, 11, 3, eram as religiões, eram as crenças distribuídas nesse nosso planeta, que entendiam assim como o céu e as suas camadas interpostas. E no Livro dos Espíritos, na questão 1017, 1016, nesse livro aqui, questão 1016, vamos dar uma olhada aqui e observar o que Kardec perguntou aos espíritos. Disseram alguns espíritos habitar o 4º, o 5º céu, e etc. O que entendiam por isso? Vou lhes perguntar que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos, como os andares de uma casa. Então eles respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas para eles, as palavras 4º, 5º, céu, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque fará ele. O inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que estava no Tártaro. Então observamos como nós também lá atrás estávamos condicionados a essas camadas e a esses estágios. Entendíamos de acordo com as circunstâncias da crença, do entendimento, da religião, essas camadas e o estado que essas camadas representavam. E aí observamos como se mistura, e nós procuramos, através do entendimento, dividir e separar e entender o céu objetivo, concreto, que é o firmamento, e o céu subjetivo, que vem retratar os níveis e estados em que o espírito se encontra, de feliz ou infeliz, de desgraçado ou bem-aventurado. E como isso se interposta, como isso se conecta junto nesse processo do caminhar nosso. Tendo como um estado físico, local, ele determinar o nosso estado de sentir, de perceber, de estar como um ser individual na nossa criação. A Terra também ela foi, de certa forma, não rebaixada, mas deslocada. Porque se antes pensava que a Terra era o centro do universo, o centro da galáxia, que até então achava-se que só existia aqui, a nossa galáxia aqui, os nossos planetas aqui, como existem muitas, então que a Terra era o centro, Copérnico veio e falou, não, a Terra não é o centro. A ciência veio afirmar, a Terra não é o centro aqui do nosso sistema solar. Não é o centro do nosso sistema solar. Isso deslocou a Terra. Deslocou a Terra para outro cabedal. Que até então, nós éramos o principal. Esse planeta era o tudo. É onde que estava toda a criação do Criador. Todos os seres
da criação estavam aqui inseridos, aqui desenvolvendo as suas aptidões, as suas relações com o mundo material, com os seres no coletivo, com as pessoas e consigo mesmo. E as ideias do homem estão na razão do que ele sabe. E realmente, de fato, à medida que nós sabemos, que nós procuramos entender e compreender as coisas, melhor compreendemos, melhor agimos. Por quê? Nós sabemos por causa e efeito, nós sabemos porque temos a prova. Os fatos dizem, e pelo bom senso, pela sensatez, pelo entendimento e concordância, nós começamos a raciocinar e a enxergar algo além do véu. O que até então era uma cortina e que ali era o limite, essa abóbada era o limite, daqui não se passa, daqui não se tem um entendimento, nós avançamos. E quando nós avançamos no conhecimento e entendimento, alguns entendimentos e crenças, elas deixam de ter uma textura sólida, firme. As nossas convicções, que antes tínhamos sobre elas, se abalam e a gente tende a avançar, tende a entender. Quem de nós hoje, se alguém chegasse e dissesse que o nosso universo, a nossa galáxia aqui, está apoiada sobre 4 elefantes, imensos elefantes. E esses 4 elefantes estão em cima de uma carcaça de uma grande tartaruga marinha. Nós iríamos fazer o quê? Não, não pode. Que tamanho seria desse elefante? Que tamanho seria dessa tartaruga? Não, isso é incompreensível. Pelo conhecimento que temos hoje, isso é incompreensível. Mas lá atrás, parte da humanidade acreditavam que era assim. Esse balançar, esse movimento em que faz as estrelas, o planeta Terra, era regido por essa movimentação desses seres, animais. Mas hoje isso não se enquadra, mas não se encaixa mais. Por quê? Nós avançamos. A nossa ideia, o nosso sentimento, a nossa razão avançou e nós entendemos de outra forma. Sob a influência desses conhecimentos novos, as crenças se modificam. Sim, elas se modificam. E nós sabemos muito bem por que se modificam. Porque, por mais que queiramos ou não, nós sempre procuramos um ponto de raciocínio lógico, de entendimento, de coerência com as coisas, ou seja, de harmonia. Nós sempre procuramos um padrão de harmonia. E para entender isso de forma prática, em casa. Nós em casa temos um quadro pendurado na parede, ou seja, na sala, no quarto, ou na cozinha, o que for. Um simples quadro. Se ele tiver um pouquinho torto, e aqui tendo uma referência, uma linha reta, um pouquinho torto, aquilo a gente olha, aquilo incomoda a gente. Aquilo nos incomoda, a gente tenta lá e dá uma ajeitadinha, né? Bota no prumo. Mesmo que depois, ao bater a porta, dependendo, vibra, ele volta, mas aquilo está nos incomodando. Porque a gente sempre procura ter um padrão, uma harmonia, uma lógica, um sentido linear das coisas. E sobre essas influências, as crenças vão se deixando, porque o entendimento científico, o entendimento filosófico e o nosso raciocínio, o nosso pensar, o nosso refletir sobre as coisas, os objetivos das coisas, o sentido que essas coisas têm para nós, e a relação que nós temos com elas, nos faz diferente, nos faz pensar e refletir. E isso faz com que cada um de nós evolua no entendimento nosso perante as coisas que nos cercam. E isso é importante para o nosso crescimento, porque aquilo que era uma crença deixa de ser uma crença e passa a ser uma coisa que não faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, naquele formato, naquela forma, naquela órbita de ser ao qual nós gravitávamos, como se tivesse uma linha segurando e não deixávamos nós avançar, porque nós pensamos. E pela vontade, pelo pensamento firme, nós conseguimos avançar. E o céu foi deslocado e o espaço se tornou ilimitado. Se antes era uma abóbada côncava, limitava, que não passava nada, de repente explodiu essa capa. Deixou de existir. Não que ela estava sempre ali, não. É o nosso entendimento, a nossa percepção e visão que construía essa abóbada e dava a ela uma consistência ao qual, depois dela, nada existia. Era o vácuo, era o vazio. Mas com o avançar o nosso progresso, nós rompemos com essa crença, com esse entendimento, com essa perspectiva de vista e observamos hoje um universo cheio de estrelas, bilhões e bilhões de estrelas, galáxias, planetas. Um universo em que tudo é preenchido. Aonde existia vazio, ele está sendo preenchido. E um universo que a ciência, os cientistas estão vendo e revendo, estudando, e confirmam que esse universo está em expansão.
está se desenvolvendo, está se expandindo. Olha só, mais uma prova que o Criador não deixa de criar, mais uma prova que tudo evolui, tudo está em movimento. Mesmo que os nossos referenciais sejam estáticos, parados, mas estamos evoluindo e tudo depende da relação. Se estamos aqui sentado, parado, calmo, parece que o planeta está paradinho, no prumo. Obra da gravidade. Mas esse planeta está em movimento, está em rotação. E está em rotação e está em translação em torno do Sol. Mas graças à gravidade, nós não estamos sendo atirados por esse planeta como balas jogadas ao alto numa festa. Estamos aqui integrados nesse planeta e desenvolvendo as nossas capacidades. E onde está o homem? O Espiritismo vem mostrar o verdadeiro destino do homem, tomando-se por base a natureza, partindo do conhecido, atinge-se o desconhecido. Porque de toda essa grandeza que a nossa ciência, através dos recursos tecnológicos e do entendimento, avançou nesse universo gigantesco, e não só no universo, no cosmos, mas também no microcosmo, também nas células, nos átomos, nos prótons, nos quarks e tudo mais, se aprofundando cada vez menos no mundo invisível, pequenininho, invisível aos nossos olhos, mas que ali está e ali existe, e sempre existiu. Foi o nosso conhecimento, o nosso avanço científico é que nos proporcionou ter a possibilidade, através de mecanismos como o microscópio, verificar esses seres infinitamente pequenos e que fazem parte do nosso organismo, fazem parte de todo esse meio ambiente que está em harmonia, que funciona em cadeia, numa grande harmonia, no qual nós estamos inseridos, os seres humanos, os seres inteligentes da criação. E nesse processo, nós, como chegamos aqui? Qual é o nosso papel aqui? Porque nós temos a capacidade de entender o funcionamento das coisas e procuramos entender cada vez mais como funcionam e por que funcionam e sempre perguntando. As nossas perguntas não cessam, são infinitas. Porque infinito é o conhecimento, infinito é o progresso, é o avanço. Infinito são os nossos pensamentos diários, constantes que nós temos. Isso nos faz pensar, por que isso tudo? Por que essa grandiosidade, essa harmonia, esses planetas, essas estrelas, asteroides, cometas, galáxias, via-lácteas e tudo mais? O nosso planeta Terra aqui, nós, que harmonia tem esse universo? E nós, qual é o nosso papel? Qual é o nosso desenvolvimento? Aí começamos a observar que nós, homens, espíritos encarnados, nós somos formados por espírito e o corpo. Esse corpo ao qual estamos aqui, momentaneamente, utilizando como ferramenta para o nosso desenvolvimento, é um corpo físico gerado e criado com as características, com as proporções e necessidades adequadas ao ambiente ao qual estamos inseridos, ou seja, no planeta Terra, atualmente. Então, todas essas características aqui são para poder absorver o oxigênio, o carbono e outros elementos que existem nessa matéria aqui para ser composta, mas tem o espírito. O espírito é esse ser imortal, que com o cessar do princípio vital desse corpo físico, não deixa de existir, não fale, também não perece, não some como uma fumaça, indo para lugar algum, continua a existir, existindo. E essa junção do espírito com o corpo é o homem encarnado, capaz de desenvolver o seu entendimento, capaz de olhar para o firmamento e entender que existe um Criador, existe uma harmonia no universo. Por que as coisas se interpõem? Eu tenho o reino mineral, eu tenho o reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, ao qual nós pertencemos, tudo no processo em cadeia, sendo desenvolvendo, se interagindo, se integrando. Isso é uma harmonia, isso é uma pintura, uma criação que nós, pelo nosso entendimento hoje, pelo nosso conhecimento, não teria ser como jogar um dado e cair certinha a numeração. Não, não é o acaso. Não é uma sorte que aconteceu, de tantas e tantas chances, uma sorte. Não. Foi algo pensado, algo trabalhado, algo feito para a realização de um processo de progresso e desenvolvimento de todos os reinos. Porque tudo na natureza tem um sentido, tem uma lógica, tem um objetivo. E se desenvolve, se amplia
nesse universo ao qual nós estamos diante dele, e cada vez mais, através do nosso esforço, nós iremos navegar. Assim como navegamos pelos oceanos, pelos mares do nosso planeta, observando o céu como uma carta cartográfica para saber em que direção tomar. Se hoje temos o GPS, tudo mais para guiar em qualquer horário, em qualquer noite, mesmo uma noite cheia de nuvens turbulentas, cheia de raios, hoje temos condições de navegar. Nós também, à medida que vamos evoluindo, nós, espíritos, evoluindo, nós também vamos tendo essa capacidade de perceber, de interagir, e mesmo com as situações mais turbulentas, mesmo que não dê para enxergarmos nesse momento, permanentemente, o firmamento, mas lá está o firmamento, o sol se encontra lá, as estrelas estão lá, mas a nossa capacidade íntima é capaz de projetar e se desenvolver e se guiar através disso. Então observamos dois mundos, o mundo corporal, é o dos espíritos encarnados, e o espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Aí chegamos numa parte em que vemos dois mundos. O mundo corpóreo, esse ao qual nós estamos vivendo nesse momento, encarnados no mundo físico, atualmente no planeta Terra, na Via Láctea, aqui estamos. Somos espíritos e estamos encarnados em um corpo físico. E nem só por estarmos encarnados em um corpo físico, nós estamos presos, tampados como um líquido tampado, engarrafado, dentro desse invólucro. Não. Estamos ligados a esse corpo, porque é um instrumento, é uma ferramenta nossa de trabalho, de desenvolvimento, mas ainda continuamos ligados ao mundo espiritual. Porque nós sabemos que 1/3 da nossa existência, o corpo passa em repouso, se refazendo as energias, mas o espírito não fica descansando junto com o corpo, ele se emancipa, ele se desprende desse corpo e vai ter outros contatos. Isso é importante para entendermos que nós não estamos encerrados nesse corpo físico, pura e simplesmente. Mas nós podemos nos expandir, desenvolver, desvencilhar, mas tudo dependerá do nosso estado, a forma como nós vivemos, como nós pensamos, como nós agimos e, principalmente, como nós entendemos a nós mesmos, como nós conhecemos a nós mesmos, as nossas forças, os nossos fracassos, as nossas virtudes, os nossos defeitos. E são essas características importantes com as quais nós temos que estudar, nos debruçar sobre elas, analisá-las, entendê-las, compreendê-las, para avançar, para melhorar. E o mundo espiritual, formado dos espíritos desencarnados. Porque quando esse corpo perece, ou perde a validade, ou por alguma fatalidade, entre aspas, venha a se cessar a vida orgânica desse corpo, o espírito que antes já existia, antes de encarnar, ele se desprende desse corpo. Deixa de existir fisicamente a esse corpo e retorna ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele não está lá no sul, ele não está lá no planeta X, não está no planeta Y, é um mundo espiritual. A localização dele não importa. O que é mais importante é o nosso estado, o avanço e o progresso que nós fazemos. Esse que é importante, porque os espíritos são criados simples e ignorantes. Isso é uma certeza que todos nós temos. E se não temos, temos que compreender e entender essa simplicidade e essa ignorância, porque é através do esforço, do mérito de cada um de nós em avançar, que nós vamos adquirindo conhecimento, tanto o conhecimento intelectual, quanto o conhecimento moral. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos buscando sempre o quê? A felicidade. Desde lá no início, sempre buscamos a felicidade. A felicidade. E a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Se ela está na relação direta do progresso realizado, ela depende das nossas forças, do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso despreendimento. Porque logo no início da nossa partida, nós estamos muito influenciados, somos muito influenciados pelas coisas, pelo egoísmo, pela força, pela raiva. E à medida que vamos avançando no entendimento e compreensão, ele vai se diminuindo. E é essa felicidade que nós vamos procurando, e essa felicidade, observamos que ela está entre aspas.
Porque se o nosso progresso é infinito, estamos sempre progredindo, evoluindo, a felicidade absoluta será muito complicado e difícil, porque nós estamos sempre evoluindo. Mas a felicidade relativa a cada estágio, a cada estado em que estamos inseridos, a cada estado em que estamos, através do nosso esforço, aprimorando e entendendo as coisas. Então essa felicidade relativa é o que nós buscamos sempre. Porque é o equilíbrio, é a harmonia, é ser senhor de si mesmo, é compreender as coisas, é saber a necessidade do que eu preciso e o supérfluo que eu não preciso, que me atrapalha o meu desenvolvimento, que atrapalha o meu balão subir. E eu tenho que jogar esse peso para fora, porque não vai ter necessidade dele. Para onde eu vou, para onde eu quero chegar, para o estado de entendimento, de compreensão, de felicidade, de harmonia, de paz, que eu quero chegar. Eu tenho que tirar essas coisas do balão, tenho que jogar para fora para poder o balão tomar os ares, seguir, continuar a navegar. E quais são as coisas que nós temos que jogar? São as coisas supérfluas, não aquela necessária. São as coisas supérfluas. E através de uma estratégia de entendimento do nosso raciocínio, nós vamos aprendendo, entendendo o que é supérfluo e o que é necessário. Porque no início da largada, pelo nosso instinto de posse, de coisa, o supérfluo para a gente é uma coisa útil, mas não, para mim agora o importante é ter isso aqui, ó. Eu quero isso aqui, ó. Eu quero ter isso aqui no meu balão. Já isso aqui, não preciso disso aqui agora não, joga. Aí joga uma garrafa d'água. Aí deixa no balão um pote cheio de diamantes. Cheio de diamante. Só que na estratégia ele percebeu que mais à frente ele vai precisar de líquido, água, para enfrentar o tempo, o sol. Mas escolheu. A gente escolhe. Nossas escolhas são assim, dessa forma. Mas a gente avança, a gente se aprimora, a gente aprende. E a gente, mais do que aprende, nós temos novas oportunidades dadas por Deus para, novamente, entender, ter um ponto de definição e decisão, através do nosso livre-arbítrio, e escolher. Escolho isso para ganhar mais altitude, ou permaneço com essas coisas aqui? A escolha é nossa. O livre-arbítrio é nosso. A encarnação é necessária ao duplo progresso. Como nós sempre observamos, é o duplo progresso. Porque nós progredimos intelectualmente, tecnologicamente, puxada pela nossa capacidade intelectual, Puxa, mas só que nós precisamos progredir moralmente. Por quê? Porque esse processo de moralmente, ele vem a espalhar o nosso conhecimento, a nossa inteligência, e os frutos que essa inteligência proporciona, cria nesse mundo material que nós vivemos, a outras pessoas, a outros coletivos, a outros povos que carecem desses recursos, desse entendimento, porque nós observamos nesse nosso planeta Terra que existe um leque, variados graus de compreensão e entendimento de organização coletiva no nosso planeta Terra. É muito variado. Não é uniforme o entendimento e a compreensão. É variado. E nessa variação, há os desequilíbrios sociais, há os desequilíbrios econômicos, há os desequilíbrios de entendimento da fé, do entendimento para com o Criador. Há essa diferenciação. E para isso, esse conhecimento, é necessário ter a moral para poder levar esse conhecimento. Mas esse conhecimento não levar pela força, pela arrogância ou pelo dinheiro, mas pela necessidade, pela fraternidade, pelo amor, pelo carinho com toda a humanidade. Porque a importância da vida, por fato de nós estarmos aqui, não é para ganhar o mundo e ganhar os tesouros que aqui tem no nosso planeta. Porque até o ouro que tem aqui no planeta Terra, ele não é daqui da Terra, ele veio do espaço. Então, o que nós estamos querendo? Algo que seja da Terra? Nós temos que ter, assim, o nosso desenvolvimento. Uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Aí observamos mais uma oportunidade da criação, mais uma chance, mais um roteiro inteligente, mais um roteiro de benevolência, mais um roteiro de magnitude, mais um roteiro da providência divina.
a dar a cada um de nós. Porque se na largada, simples e ignorante, numa só existência, como? De que forma? Uma criança, ao nascer, logo já venha a falecer, a desencarnar? Ou uma pessoa aos seus 80 anos que é mais 20, um de 100 que é mais 30 anos, porque ainda não conseguiu viver tudo o que queria, não conseguiu ainda ter a felicidade que queria, numa só existência, como? Não, mas outras oportunidades. É essa pluralidade das existências que nos favorece, que nos torna senhores de si mesmo, que nos faz compreender. Que a falta de entendimento lá atrás, a falta de compreensão, a falta de percepção das coisas, a ignorância lá de trás, éramos nós que estávamos no processo de avançar. Não foi Deus, não foi o Criador que aqueles lá não deu oportunidade de conhecer a penicilina, a anestesia. E hoje, nós encarnando hoje, nós temos isso tudo. Aqueles que lá atrás sentiram a dor, ao ser retirado um dente, ao ser abstraído um membro, hoje não tem essa dor toda, mas continuamos a sentir a falta, o pesar por não ter nosso aparelho físico por completo. E hoje nós temos toda a tecnologia, mas lá atrás éramos nós encarnados que hoje estamos encarnando e absorvendo, entendendo e usufruindo desses recursos, que foram um avanço da humanidade, que foram o nosso avanço na compreensão, no desenvolvimento e no foco das coisas que realmente fazem sentido para a nossa vida. Então nós observamos a justiça de Deus a dar oportunidades. Oportunidade para aquele que acerta e terá outra oportunidade para aprimorar aquilo que acertou, que desenvolveu, que abriu, descortinou, enxergou um universo maravilhoso, um mundo maravilhoso, cheio de possibilidades. E para aquele que não enxergou isso, e através do mau entendimento, da malformação, do equívoco, do erro, da falha, venha falir e às vezes até perder a vida, pelo sentido de causa e efeito, terá outra oportunidade de vir suprimir, de vir desenvolver, resgatar aquele tempo perdido, resgatar aquela existência que até então não usufruiu na medida em que precisaria usufruir para desenvolver. Ele vem resgatar esse tempo perdido que não tem como voltar atrás, mas fazer diferente uma nova existência. De entender, de compreender e mudar a página da vida. Levantar âncoras e pôr o navio a navegar. Com a grande oportunidade do esquecimento do passado. Porque se ficar lembrando a todo momento, vai estar ancorado a todo momento naquela situação, naquele contexto. Porque nós, no nosso dia a dia, nós vivemos isso. Às vezes estamos num problema, numa situação, num conflito, ou para resolver um problema ali, ficamos ali e não conseguimos resolver. Ficamos pensando, sempre olhando para o mesmo ponto. Para o mesmo ponto. Nós temos que sair, dar uma volta, caminhar, conversar outro assunto. Quando voltamos, caramba, achei a solução. Resolveu. Ou então, parar de martelar naquela situação, naquele conflito que teve. Não, vamos parar por aqui, vamos avançar. Ficar discutindo o problema não vai resolver. A gente tem que discutir a solução para que ele venha se desenrolar e não venha acontecer mais. Esse que é o foco, esse que é a direção que temos que tomar, porque fomos criados simples e ignorantes. Todos nós estamos fadados à perfeição. E nesse processo vai existir erros, tropeços. Mas vai existir acertos. Vai existir a gente levantar, sacudir a poeira e caminhar com mais segurança, com mais firmeza. Esse é o barato da vida. Mas a gente só vai entendendo isso à medida que a gente vai avançando. Porque no momento que a gente está ali, tropeçamos e caímos, a gente não pensa nisso, né? A gente pensa em sumir dali, evaporar. Como a gente quando toma um tombo na rua. A gente nem olha para o lado, a gente se levanta e sai quietinho e vai. Porque aquilo marcou e a gente não quer passar aquele vexame. É assim, esse processo simples, né? Simplificado. E no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou mal que fez. Nós temos muitas existências físicas, encarnados. Mas, ao desencarnarmos, nós retornamos ao mundo espiritual. E nesse intervalo, que nós às vezes chamamos de erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, nesse intervalo, o espírito retorna ao mundo espiritual e lá ele recobra todas as informações, todo o seu conhecimento. Depois do processo de perturbação, ele recobra todo o seu conhecimento das existências que até então ele havia percorrido. O conhecimento, as experiências, os seus fracassos, as suas felicidades, as suas relações, as relações amigas, as amizades, tudo
se junta ali, se funde, não se perde. Porque as existências nossas são todas solidárias, se somam, não são perdidas. Ou seja, cada existência a gente vai aprimorando e somando o nosso conhecimento. Em cada existência a gente não começa do zero. Apesar de termos o esquecimento do passado, é importante observar que a gente não se lembra dos detalhes mínimos das nossas existências anteriores, mas a gente tem já a experiência inata, a forma de ser, a forma de agir, que corresponde ao que nós já vivenciamos em outras existências. É por isso que numa família onde a mãe dá à luz a gêmeos, cada um tem a mesma característica física, mas cada um tem um jeito diferente de ser, cada um tem um jeito diferente de interagir com a mãe, com o mundo, com as coisas. Cada um tem uma forma de dar sua opinião, de se pôr no mundo e de se colocar diante das coisas. Porque isso são as nossas individualidades que não se perde ao desencarnarmos, mas que nós vamos somando o nosso conhecimento, as nossas vidas, para avançar cada vez melhor. A reencarnação pode dar-se na Terra ou em outros mundos. E aí entra uma outra parte interessante, porque se falamos da pluralidade das existências, e como observamos através dos recursos que existem muitos mundos, muitas estrelas, bilhões e bilhões de galáxias, acharmos que só o planeta Terra aqui contém toda a espécie de seres inteligentes da criação, seria nós reduzirmos Deus, o Criador, a um ponto pequeno. Seria como fizéssemos a reunião, todo esse salão aqui, fôssemos fazer a reunião aqui no quartinho, por 50 pessoas dentro do quartinho ali, fazer a reunião ali dentro, pelo espaço, e deixar todo esse espaço aqui maravilhoso aqui, à mercê do vazio. Não, se nós não fazemos isso, se nós usamos o entendimento, a inteligência, para pôr os espaços de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a necessidade que aquele espaço vai se servir, com cadeiras, com ventilador, com iluminação, Deus iria falhar e iria só criar um planeta, Terra, para servir de abrigo aos seres inteligentes da criação e ter a Terra somente como um campo físico, material, para que eles, os espíritos, desenvolvessem a inteligência e a moral. Seria um desperdício. Seria um desperdício. Como ter uma fazenda e só em um alqueire da fazenda de 200 alqueires, desenvolver a agricultura, fazer uma horta e ali ficar, isso é recadinho. Não, é muito mais que isso. Se para nós não convence isso, imagine para o Criador, que pensou nisso. Então observamos aqui que a reencarnação pode se dar em outros mundos. E esses mundos, eles variam em graus de perfeição e de evolução dos espíritos. Se hoje estamos no planeta Terra, que tem um leque variado de graus de espíritos encarnados, existem outros planetas anteriores, mais atrasados, em relação aos espíritos que estão nesse planeta Terra, a abrigar espíritos e outros mundos evoluídos, em que irão, mundos ditosos, em que estão, neste momento, abrigando os espíritos mais evoluídos que nós, mais compreensíveis, mas de acordo com o estágio evolutivo de cada um deles. E com as situações daquele orbe, de acordo com a necessidade que nós, os espíritos, tem que passar para desenvolver a inteligência, desenvolver a moral. E a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. Isso quer dizer o quê? Ao desencarnarmos, ou a irmos para mundos ditosos, irmos ao céu, não iremos ficar lá como anjinhos, como nós imaginávamos e pensávamos até então. Se nós formos seres bons, bem-aventurados, agimos no bem, ao desencarnarmos, vamos virar anjinhos e ficar lá, sobre as nuvens, ou parado, concentrado em reunião, falando coisas lindas, declamando um poema, versos lindos. Não. Esse é o nosso entendimento. O universo, tudo na criação tem movimento de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Nós estaremos lá desenvolvendo outras capacidades. Porque a evolução é infinita. Quando nós achamos que sabemos tudo, vem uma situação e nos passa a perna e você não sabe tudo ainda não, tem mais coisa para aprender. Nós vemos isso aqui no nosso mundo, na nossa terra. Quanto a gente tem que aprender. E nós observamos que nesses mundos, outros mundos, são outras oportunidades e outras tarefas que nós temos que desenvolver. E serão tarefas diferentes, de acordo com o nível de entendimento e compreensão nossa. E esses níveis de compreensão, ele vai depender do nosso esforço íntimo.
e nosso esforço íntimo depende do nosso empenho, da nossa dedicação. Porque se nós procuramos a paz, e nós já temos uma pista que para alcançar a paz, a felicidade, precisamos estar em harmonia conosco e com o meio ao qual estamos inseridos, o meio das relações humanas, não o meio físico. Que o meio físico aí pouco importa no processo de crescimento, como se diz, do equilíbrio, do bem-estar, da compreensão de si mesmo. Então, nesse processo de compreensão de si mesmo, nós estaremos desenvolvendo em outros órgãos esse trabalho de fraternidade, solidariedade, desenvolvimento da inteligência para o bem comum, da coletividade, aprimorando a nossa forma de pensar, a nossa perspectiva de mundo, de energia, de universo e de relações com os seres da criação. À medida que nós vamos evoluindo e tendo outra oportunidade de outros lugares, nós vamos subir na montanha. E à medida que a gente sobe a montanha, a gente não vê outras coisas. Que até então, quando a gente estava lá na várzea, nós não enxergávamos. Nós não sabíamos lá na várzea que depois daquele muro, daquela cerca, tinha um lago bonito, tinha uma plantação muito bonita. Nós não sabíamos. Nós estávamos ali, circunscritos naquele local ali. Mas à medida que nós vamos avançando, nós vamos no que tinha. Tinha lá. Mas não passou a ter porque subimos a montanha. Já existia. Foi nossa evolução, o nosso avanço, o nosso buscar, é que fez a diferença. Que fez com que aquilo surgisse aos nossos olhos, mas que lá antes já existiam. E é esse esforço que nós temos que fazer. E só que esse esforço que a gente tem que fazer não é igual a de São Tomé, tem que ver para quê. Nós temos que ir fazendo. Nós temos que ir aprimorando, desvencilhando daquilo que nos prende, aquilo que nos amarra, que nos torna infeliz, que nos torna incapaz, aquilo que parece uma tampa que a gente não consegue ultrapassar, que são as nossas convicções, o nosso entendimento, é o nosso processo lógico, e sempre de voltar ao mesmo processo ali, procurar um ponto de conforto, de fácil utilização, de garantir, gastar pouca energia, e fazer pouca energia é fazer as coisas de forma maquinal, não precisa estar pensando sempre, já sei fazer isso aqui, já faço, gastar pouca energia, não, nós temos que gastar energia, mas energia criativa. Ter mais criatividade nesse processo de entendimento. E aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa são os mesmos espíritos que tiveram dela uma partícula em outros tempos. Então esse entendimento que a doutrina espírita vem nos trazer aqui, não só do universo físico, o céu físico, mas desses céus, esses céus que existem, mas que não existem em degraus, cada céu com uma cor diferente, demonstrando o avanço. Não, esses céus que é o nosso estado íntimo, vem demonstrar isso à medida do nosso conhecimento e entendimento. Porque há revelações que têm que ser dadas na medida em que os seres estão próprios, aptos a captar aquela informação. É como dar uma aula de física no jardim de infância. Vai ser muito bonito fazer um globinho de isopor, mostrar Saturno, Netuno, Plutão para as crianças, e mostrar o processo, a gravidade, as leis de magnetismo, para as crianças que não sabem ainda aquilo. Elas vão colorir, elas vão brincar com aquilo, vão criar uma história simbólica daquilo, mas não vão entender aquilo de maneira lógica, científica, mas precisar desenvolver, estudar, passar pelas séries que nós temos aqui no nosso planeta, até chegar no ponto que começa essa matéria a ser dada. Vai entender química, física, no período certo. Assim somos nós, nesse processo nosso de desenvolvimento. As revelações estão sempre aí. E proporcionar o avanço é o entendimento do povo que se encontra. Assim como Jesus esteve há 2000 e poucos anos atrás e trouxe as informações, mas ele não falou tudo. Não pôde falar tudo, porque ele não queria. Porque se ele falasse tudo, todo mundo ia ficar fora do eixo? Não, é porque pelo bom senso, ele falou aquilo que era necessário e aquilo que estava condizente com o status quo de entendimento e compreensão do povo, das civilizações daquele momento. E que através do esforço ia avançar e entender cada vez mais, e interpretar cada vez mais. Ninguém verás o reino dos céus se não nascer de novo. Lá atrás pensava-se que nós iríamos retornar, voltar a ser criança, entrar dentro da barriga da nossa mãe e nascer de novo. Olha só, esse era o entendimento. Hoje, nós temos um outro entendimento, que nascer de novo não é retornar à barriga da nossa mãe. Que até então, muitos de nós aqui nem se encontram mais aqui encarnadas. Seria difícil.
Mas retornar seria retornar em um novo corpo, numa nova oportunidade de encarnar no mundo e desenvolver a inteligência, a moral, evoluir e buscar sempre o quê? A felicidade, a paz, mas através do esforço próprio nosso. E a felicidade, ela não é algo nosso, particular, nosso, privado, não. A felicidade é algo que a gente tem e tem que compartilhar. Felicidade é algo que a gente compartilha. Eu estou feliz, estou alegre, você quer estar com as pessoas que você gosta para falar dessa alegria. Você passou no concurso, você passou de série, você ganhou um presente bonito, uma bicicleta. A criança, a primeira coisa que ela vai fazer é vai falar com os irmãozinhos, com os amiguinhos, ganhei a bicicleta, passei no curso, você fala, você está feliz, você compartilha, quer compartilhar essa felicidade, você quer fazer um brinde, nós queremos fazer um brinde com isso. Porque ela não é privada, ela tem que ser transportada a todos. Porque é algo bom, que nos torna seres humanos, e mais do que seres humanos, nos torna seres espirituais, que não estamos ligados, fixados a um planeta, a um orbe. E se o planeta aqui deixar de existir, nós deixaremos de existir junto com ele? Não. Nós continuaremos a existir. E isso é interessante no processo da evolução, porque desde sempre, de pequeno, né, nós escutamos, o Sol um dia vai deixar de existir. Daqui a 5 milhões de anos, o Sol vai explodir, porque vai acabar, né, todo aquele processo ali, químico ali, e vai se implodir. E tem gente preocupada já hoje. Tem gente preocupada, caramba, o Sol vai explodir e o planeta? Mas daqui a 5 milhões de anos, mas tem pessoas preocupadas. Olha, não devemos ficar preocupados antes do tempo. Não devemos nos impressionar antes do tempo com aquilo que é perecível. Nós devemos continuar a avançar. Porque quantas coisas nós preocupamos antes do tempo e gastamos energia, e quando chega a data, o dia, aquilo não acontece. E a gente gastou uma energia danada, já contando que aquilo ia acontecer. Não está determinado. O que está determinado é o nosso progresso, o nosso avanço, o nosso desenvolvimento. A forma como nós vamos fazê-lo vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões, das nossas experiências, dos nossos equívocos, da nossa forma de observar pelo retrovisor o que nós fizemos e olhar para frente, para a brisa e caminhar, avançar. Porque não adianta caminharmos na existência olhando para o retrovisor. Quem vem de trás, o que eu fiz lá atrás. Nós vamos bater no primeiro poste, na primeira curva, em vez de virar, nós vamos reto. Porque não é o sentido, é esse. Revisor é só referência para acertar, para corrigir, para melhorar, aprimorar. Nós temos que olhar para frente e avançar. E nesse processo, somos todos nós, espíritos encarnados, em corpos físicos, perecíveis, que têm data de validade. Mas o espírito não. Ele é imortal. Foi criado simples e ignorante e continuará a avançar. E somos nós. Continuamos a avançar e temos novas oportunidades. Apesar de um dia nosso aqui, um ano, e um dia nosso parecer igual, hoje, amanhã é segunda, depois vem terça, quarta, depois na outra segunda, terça, quarta, domingo, segunda, cada dia é um dia diferente. É uma forma diferente, é uma oportunidade diferente de a gente experimentar, a pensar, a refletir, a dar-nos a oportunidade de deslocar dos grandes centros urbanos, subir, ir para uma montanha, acampar, ir para um lugar no interior e olhar para o céu, apreciar o céu, observar, contemplar, pensar quanto é pequeno esse planeta que nós vivemos aqui e quanto a gente dá uma importância, um tamanho muito grande a ele, desproporcional àquilo que realmente ele é. E com isso desvirtuando a nossa forma de nos relacionar com as coisas, com os seres, com o nosso tempo. São essas reflexões que, ao olhar à noite e ver as estrelas, os cometas passando, a gente começa a pensar, a refletir, ver harmonia nas coisas, ver a nossa oportunidade de existência, observar que aqueles seres com os quais nós vivemos e que nos deu a oportunidade de termos esse corpo físico, que não se encontram mais conosco, continuam a existir, mas não no céu, num lugar circunscrito, num lugar bom ou num lugar ruim, de acordo com como fez as coisas, mas o estado de percepção de felicidade ou infelicidade, o que ela fez, o que contribuímos para que nossa existência fosse proveitosa, fôssemos vencer, desenvolver as coisas. Isso que é o que vale a pena, o nosso esforço, a nossa intenção e o nosso esforço em caminhar. É pôr em foco e na perseverança, na esperança, na capacidade do perdão, avançarmos para a frente. De nos perdoarmos e avançarmos, porque teremos novas oportunidades, outras oportunidades para vencer e caminhar na nossa existência. Isso é muito bom, isso é bonito, isso é harmonioso, isso é tudo que nós precisamos
para avançar e evoluir. E que Deus nos deu essa oportunidade. E que nós estamos estudando, pesquisando e vendo na prática da vida que essas coisas realmente fazem sentido. Funcionam. É o que nós buscamos. Que por mais que alcançamos a felicidade, a paz, nós sempre iremos olhar para o lado. Quem está conosco? Como eu cheguei até aqui? Quais as virtudes que alcancei para estar até aqui? Os méritos. E nós iremos olhar para o lado, porque a felicidade, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser vivenciada. E nós queremos estar sempre junto com nossos queridos. Mas os nossos queridos, eles também têm um time deles, têm as oportunidades deles também de exercer isso. Se dado momento não se encontram juntos, mais à frente iremos nos encontrar. Mas através do esforço, da dedicação e do empenho. E entender esse universo que se expande pela essa abóbada que nós quebramos como um limite e vemos um espaço infinito. Mas também um microcosmo também, um micro, que nós observamos as partículas, as células que existem em tudo aqui, em que essa mesa, por pensarmos que ela é concreta, dura, que a matéria aqui está firme, sólida, nas partículas está em movimentação, existem espaços vazios aqui. E que nós, espíritos, temos a oportunidade de crescer, desenvolver e entender essas coisas. E entender essas coisas e perguntarmos qual é o nosso papel na existência, qual é o meu papel em desenvolver e entender essas coisas e usufruir de todos os recursos para o meu aprimoramento, para me crescer e vencer. Uma boa noite a todos, que possamos retornar aos nossos lares e termos mais uma semana de reflexões, de entendimento, de esforço, de luta, de dedicação, de paciência, de perseverança e de perdão para conosco e para com o próximo, mas também de atitudes firmes, positivas, de entender que para acertarmos, para fazermos diferente, nós deveremos trilhar caminhos diferentes para chegar aonde almejamos chegar. Porque se fizermos o mesmo caminho, as mesmas escolhas e querermos chegarmos a um lugar diferente, será impossível, como na matemática, que 2 mais 2 serão 4. Uma invenção nossa, a matemática, 2 e 2 serão 4, nunca serão 3. E nem será 1. E nesse cálculo, nessa lógica, nós temos que entender isso e fazer diferente, através do esforço. Através do esforço, do esforço e do esforço. Para romper essa rotina, romper essa forma de pensar e de agir, e que não deixa a gente descortinar o véu que se encontra atrás das coisas. Uma boa noite a todos.